Vai começar? Começa. Muito bom. Alô, Olá, alô. e E aí? aí? Deixa Vamos eu lá. baixar um pouquinho aqui. Depois de tantos testes, agora é hora de começar. Pois é, A gente queria muito agradecer essa oportunidade de estar falando com um público tão grande, né? Assim, a gente espera conseguir falar com um público maior aqui. A ideia inicial, né, Pedro, era que a gente fizesse isso pessoalmente, né? Fizesse uma roda de conversa, um curso de formação exatamente. da graduação, mas aí a gente tem o nosso distinto quadro de pandemia que faz com que a gente tenha que fazer adaptações nas nossas atividades, né? Então, a gente resolveu fazer a live nessa semana de encerramento das nossas atividades sobre a exposição Diálogo sobre Paisagem, para poder conversar um pouquinho sobre o processo que levou a essa exposição e, posteriormente, o processo que leva essa exposição para o ambiente online, né? E o que acontece? A gente podia começar se apresentando, né, Pedro? Isso. E Eu acho que o aí, pessoal tá entrando, mas aí a gente pode começar se apresentando e aos poucos o pessoal vai acessando aí. isso. Se você quiser Quer começar? começar? Pode começar, Pedro. Ah, é? Tá joia. Meu nome é Pedro, eu sou professor de música no Colégio de Aplicação João 23, né? Já está completando aí 2 anos que eu estou no colégio. E a minha formação é licenciatura em música. Eu tenho mestrado e doutorado na área da educação, né? E trabalho já um bom tempo com educação musical, né? Em vários ambientes, né? Na educação básica, em conservatórios, em projetos sociais. E agora, nesses 2 anos, eu estou agora aqui na Federal de Juiz de Fora, no Colégio de Aplicação, e trabalhando juntamente com a Renata, agora mais recentemente, no agora programa Arte em Trânsito, né? Não mais projeto Arte em Trânsito. Isso. Bom, eu sou a Renata, eu sou coordenadora do projeto, criadora do projeto, né? Sou uma das pessoas que pensou esse formato de trabalho dentro da escola. Eu sou professora de artes visuais, trabalho com historiografia da arte, a minha pesquisa em historiografia da arte que eu venho desenvolvendo desde o meu doutorado está acontecendo em paralelo ao trabalho com arte em trânsito e a pesquisa que eu desenvolvo sobre residência artística na escola, né? A gente achou interessante começar falando um pouco sobre esse projeto que virou programa, para que as pessoas pudessem entender um pouco de onde que a gente parte, né? Do porquê que a gente faz. O Arte em Trânsito foi um projeto criado em 2011 por mim e pela professora Andréa Serra Coutinho. A gente pensou a criação de um espaço da arte dentro da escola a partir de uma ação que tirasse o que era feito dentro de sala de aula, explodisse isso, né, para a escola como um todo. Então a gente começou com uma mostra cultural e um colóquio, um formato que inicialmente era voltado para professores de outras redes de ensino, depois a gente voltou esforços para o pessoal da licenciatura, né? E a gente foi trabalhando nesse projeto, mas esse projeto foi crescendo de uma tal maneira que em 2019 a gente começou a cogitar a possibilidade de transformar o projeto de extensão num programa de extensão. Então, esse programa de extensão, na verdade, o Arte em Trânsito hoje é um combinado de várias ações, vários projetos. A gente divide em 4 frentes, basicamente, né? Os dispositivos que a gente chama. Dispositivos artísticos, dispositivos de comunicação, de pesquisa e de formação.
E aí a gente esses dispositivos eles dialogam, eles não trabalham sozinhos. Então, para fazer essa ação do diálogo sobre paisagem, a gente somou esforços de todas as pessoas, né, para poder conseguir trazer isso para o ambiente online, né? E é um projeto que ele tem na sua base, no seu princípio, o trabalho com a formação de professores, de pesquisadores, enfim, criar esse diálogo entre pessoas que trabalham no campo das artes, independente da linguagem, ou pessoas que não trabalham no campo das artes, mas que têm interesse no campo das artes, que queiram dialogar. E então a gente faz esse trabalho de formação, mas uma característica fundamental desse projeto, desde o princípio, é a presença de artistas dentro da escola, né? Então esse é um foco que a gente quis colocar mesmo como um princípio de atuação. Então, inicialmente, eles vinham só para montar suas obras, fazer suas intervenções dentro da escola, e, posteriormente, a gente começou a criar possibilidades deles fazerem residência artística na escola, né, e trabalharem conosco nas turmas ou fazendo algum tipo de oficina, enfim. Mas tem uma outra característica que essa sim dialoga mais com o princípio que move a nossa exposição, que é o trabalho com os estudantes. É pensar no estudante como autor, nessa pessoa que produz conhecimento a partir dos diálogos que se propõem nas aulas de artes, seja artes visuais ou música, e aí esse conhecimento é transformado curatorialmente em uma proposta expositiva, né? Então, esse material, isso é uma coisa que também está presente desde o princípio, a gente pensar os trabalhos dos alunos para além daquela coisa que acontece em sala de aula, né? Eu acho que é interessante falar, Renata, talvez para o pessoal que está nos assistindo, que é da área da música, né, que isso envolve todo o aspecto de criação musical, né? Então, quando a Renata fala de exposição, de curadoria, a gente fala também de concertos, de apresentações, de composições musicais, ou seja, é tudo aquilo que envolve a parte artística e criativa do estudante do colégio, né? Isso. Inicialmente, como éramos duas professoras de artes visuais, a gente não tinha know-how para fazer a coisa acontecer no campo da música, né? A gente convida professores de teatro, professores de música, convidou, né, durante muito tempo, professores de dança. Mas agora, com essa entrada do Pedro, né, em 2020, quando a gente transforma o projeto em programa, o Pedro passa a ser o vice-coordenador do projeto. Então, essa entrada dele traz uma nova perspectiva, traz um outro campo, né, de possibilidades, de potencialidades para a gente explorar com o Arte em Trânsito, né? E aí, a gente pensou em falar um pouco de como a gente chegou na exposição Diálogo sobre Paisagem, né? E uma coisa que é importante a gente explicar para o público que não conhece o trabalho que é feito dentro do Colégio de Aplicação João 23 é que as nossas turmas, em média, com 30 alunos, né, as nossas turmas são divididas. Então, eu e o Pedro, a gente trabalha junto no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Eu ainda trabalho no sexto ano do ensino fundamental. Mas eu e o Pedro dividimos as turmas do segundo e do terceiro. Isso significa que 15 alunos ficam comigo, 15 com o Pedro, e a gente troca. Inicialmente, essa troca era feita de 6 em 6 meses. Então, dividia a turma ficava 6 meses com um professor, 6 meses com o outro, depois trocava. Só que a entrada do Pedro e as propostas de diálogo que a gente tinha, esse intercâmbio de conhecimentos que a gente estabeleceu de forma muito positiva, acabou nos levando a repensar essa divisão. Então, para fazer esse material da Diálogo sobre Paisagem, que a gente vai explicar, a gente programava as nossas aulas juntos, né? E a gente fazia sessões. Então, 4 aulas, um conjunto de alunos ficava comigo, 4 aulas com o Pedro. Depois a gente trocava. Então, meio que em paralelo, eles iam caminhando paralelamente nas duas linguagens, né, Pedro? Você quer complementar alguma coisa? Não, é importante falar que a gente começou a pensar em propostas interdisciplinares, né, dentro do campo das artes,
independente de ser das artes visuais ou da música, e aí a gente sentiu a necessidade de que o trabalho seria por projetos, e não mais num espaço temporal fixo de 6 meses. Então, às vezes existiam projetos que demandavam 4 aulas, aí a gente trocava os alunos, né? Aqueles que estavam em música ia para artes visuais e vice-versa. Às vezes tinham projetos que eram de uma aula só e já tinha troca, projetos mais longos. Então, dependendo do planejamento interdisciplinar que acontecia, a gente focava nessa divisão temporal e não o contrário, né? Não tinha uma divisão temporal já pré-estabelecida, né? Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que no colégio de aplicação, durante muitos anos, as artes visuais foi a única linguagem, né, disponibilizada, né? E em 2013 a gente passa a ter professores de música no colégio. E assim, desde quando eu entrei em 2010, né? 2009 como substituta, 2010 como professora efetiva. Desde quando eu entrei, eu já imaginava essa possibilidade de diálogo entre as duas linguagens, né? Inicialmente não foi possível por vários motivos, né? Mas quando o Pedro entrou em 2018 e ele na primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, isso daqui já vai ter alguma coisa aqui, porque ele tinha coisas que ele pensava muito parecida comigo, o próprio perfil, professor, pesquisador, já ajudava também. Então, ali em 2018, a gente começou a dialogar e perceber quais coisas a gente poderia fazer juntos, né? Mas teve um ponto que foi determinante para essa vinculação das duas linguagens, né, para esse trabalho casado das duas linguagens, que foi a residência docente, né, Pedro? A residência docente, ela é um programa aqui da UFJF, tal qual a residência médica, né? Então, ela para a formação de professores. Então, não é a residência pedagógica, onde alunos da licenciatura fazem uma residência. Não. A residência docente é um profissional que já é formado, ele tem até 3 anos de formado na sua área, então, após formado, ele vem para o colégio fazer a residência e ele fica em regime de dedicação exclusiva, com uma bolsa bem generosa, né, Renata? Para poder fazer os trabalhos relacionados à residência. E aí nós tivemos uma vaga para artes na residência docente. Oi? 2 vagas. 2 vagas inicialmente, né? E aí as residentes que chegaram para a gente nos fez aperfeiçoar esse trabalho interdisciplinar, né? Ou seja, como a gente ia trabalhar de maneira conjunta, era necessário que a gente era necessário rever os programas, né? Ou seja, o trabalho interdisciplinar não era um trabalho unicamente de soma do programa de artes visuais e do programa de música. A gente teve que sentar e começar a elaborar um novo programa, né? Obviamente com pontos que se articulavam nas duas linguagens e que a gente pudesse estabelecer os planejamentos a partir daí. Então, acho que foi a partir da residência que a gente começou a ter um trabalho mais contínuo dentro da interdisciplinaridade, né? Exatamente. E aí, você falou muito bem essa coisa de a gente fazer um trabalho entre as duas linguagens que não sobrepõe uma linguagem à outra. Isso já é um grande desafio, mas que seja, de fato, com foco em construir um conhecimento rico, né, enriquecido com as crianças, né? Então, a gente apostou em fazer uma experimentação com o 2º ano, e hoje, quer dizer, hoje não, né? Nesse momento, a gente esse ano, né? Nesse ano, em algum momento desse ano, a gente se propõe a fazer a continuidade disso no 2º e no 3º, né? Porque a gente percebe que os alunos eles foram fazendo relações entre as coisas, eles foram vinculando, a aula não ficou chata, eles viam, né, coisas interessantes nas duas linguagens e traziam de uma para outra, né? Então, a gente fez um planejamento para o ano todo. Eu me lembro da primeira reunião que a gente fez, que era assim, a gente anotou um monte de coisa possível de se fazer, né? E, na verdade, a gente conseguiu executar 2 projetos.
O primeiro projeto, que foi no primeiro semestre, a gente trabalhou com as escritas alternativas, no caso da música, né, Pedro, entre outras coisas que você pode complementar. No caso das artes visuais, a gente trabalhou com o desenho e com as questões elementares, linha, forma, mas basicamente a linha, né? E eu fiz um trabalho de desconstrução dessa expectativa do desenho com as crianças, né? Então a gente pegou o princípio da grafomania utópica, que era uma proposta usada pelos surrealistas, e a gente fez esse trabalho de grafomania, que é você marcar pontinho no papel e vincular eles, né? E criar esse desenho mais solto, esse desenho que não representa coisas, não tem um compromisso em representar coisas, né? Isso foi importante para preparar eles para a proposta que a gente tinha em conjunto, né? Que aí o Pedro pode falar da parte da música e depois isso volta para mim, né? Esse primeiro projeto que ele deu origem ao som e imagem, né, a exposição que a Renata vai dizer, na parte da música ele nasceu de composições coletivas que as crianças fizeram, né? Então, quem é da área da música, a gente tem muito apego com três frentes, né? Que é a composição, a apreciação e a performance, né? Então, esse trabalho de composição ele envolveu a execução musical dos alunos, envolveu ouvir outros repertórios, outros tipos de música, como a composição poderia ser feita de uma maneira mais livre, e aí resultou em 6 composições, né? Que foram gravadas, foram filmadas, 6 composições nas turmas do segundo ano, e que a partir dessas composições foi realizado um trabalho de apreciação e de execução nas artes visuais, né, Renata? Exatamente. Eles estavam já sendo preparados para não se apegarem à representação figurativa, né? E aí, quando essas músicas, essas composições, as experimentações, né, que você fala, as experimentações sonoras, chegam na minha aula, a gente escuta e a gente fica pensando como eu vejo essa música, como eu colocaria no papel, em formas, em linhas, essa música. E aí as crianças fizeram um exercício de desenho a partir da escuta da música, posteriormente a pintura, e esse material, esse conjunto que foi feito lá no primeiro semestre de 2019, foi para a exposição O que Pode a Arte em Trânsito, no evento do Arte em Trânsito ano passado, né, Deslocamentos Poéticos. E a gente colocou essas 82 pinturas de crianças feitas em cartolina, mais as 6 composições, mais um vídeo que falava sobre o processo, né? Então, para a gente é muito caro não só mostrar o produto que a gente chega, mas mostrar o processo, porque às vezes também nem chega num produto, né, Pedro? E como né? Essa questão da exposição é interessante, porque quando a gente soma 2 linguagens, existem especificidades de cada linguagem que a gente vai se apropriando e vai tentando remanejar. A questão da exposição, que é muito forte nas artes visuais, né? Expor um trabalho, a questão das galerias, né? A gente ficou pensando como fazer isso com a música, né? Então, aí eu sugeri para a Renata, então a gente precisa expor a música, já que os alunos não vai haver a possibilidade deles apresentarem, né? Então, como temos as gravações, então a maneira que a gente conseguiu de fazer isso foi realmente expor a produção musical. Enquanto estava exposta as pinturas das crianças, né, a gente deixou como som ambiente as composições que ficaram ali durante todo o período que a galeria estava aberta, ela ficava de maneira rotativa, tocando as 6 composições, no sentido de olhar para a pintura, né, para a visualidade ali, e ao mesmo tempo ouvir as composições. Né? Exatamente. E aí, em seguida, a gente passa, né, logo que a gente voltou das férias e a gente começa a trabalhar em agosto, a gente começa a dar encaminhamento para esse trabalho sobre a paisagem. E, na verdade, assim, a paisagem foi o primeiro ponto de contato que a gente percebeu, né? Claro, entre as nossas linguagens. E a gente pegou esse princípio da paisagem não a partir de uma representação, de ficar focado nessa representação de algum lugar, enfim. Mas a gente tentou trazer isso
para a própria escola, para dentro da escola, né? E fazer essas crianças se pensarem dentro desse espaço como parte da paisagem, né? Assim, e da maneira como, para além dos conceitos específicos do que a gente vai falar daqui a pouco, que é a paisagem sonora e a paisagem nas artes visuais, né? A gente queria contextualizar os diversos espaços do colégio, né? Para que as crianças pudessem se apropriar deles, já entendendo que os vários espaços do colégio, na sua totalidade, são espaços educativos, para além da sala de aula, e como as crianças poderiam se apropriar desse espaço e perceber a paisagem, ou as diversas paisagens presentes no colégio, e inclusive modificá-las, né? Não só as paisagens que eles pudessem ver, mas as paisagens que eles pudessem ouvir também, que eram diversas dentro do espaço do colégio. Exatamente. Nesse trabalho, né, Pedro, a gente não chegou a um único produto como no som e imagem, que a gente tinha um produto que era das artes visuais e da música ali meio que articulado, né? Na verdade, o que a gente foi fazendo foi, a partir desse momento que a gente sabia que a gente ia trabalhar paisagem e como a gente queria abordar a paisagem, do mesmo ponto de partida, de princípio, a gente começou a trabalhar com eles propostas que cercavam esse conceito de paisagem, e aí a gente foi articulando isso até chegar no final do ano, né? E foi articulando as atividades. Foi muito interessante porque a gente via a criança que passava pela aula de artes visuais, por exemplo, a parte teórica das artes visuais, e foi para a música, ela foi com outro olhar, e da mesma forma como, na hora que as crianças que vieram da música, da aula de paisagem, da música, vieram para a aula de artes visuais, elas também vieram com algumas informações que na primeira turma não tinha tido. Então a gente vai vendo que esse jogo de diálogo, na verdade, é bem sutil, mas ele acontece de forma muito interessante, né, Pedro? Eu acho que esse diálogo, Renata, ele quando a gente passa para rever o que foi todo esse processo, ele foi produtivo, porque parece que minha imagem travou. Você está me ouvindo, Renata? Estou te ouvindo. Estamos ouvindo. Aí. Agora eu estou te vendo, não estou te ouvindo. Não, a conexão caiu dele. Está parecendo que a sua conexão caiu. Voltou. Não tô. O que a gente faz? A gente encerra e volta? A gente encerra e volta? Não, pede ele para sair a parte. Pedro, o Rogério está aqui me soprando que é para você sair e entrar de novo. Então, enquanto o Pedro está fazendo esse movimento de voltar aqui para a nossa live, isso que eu estava comentando, né? Eu acho que é primordial a gente pensar desse ponto de vista, como esse diálogo acaba impactando na forma como as crianças percebem aquele determinado... a gente promete voltar, Duda. Aí. Oi? Pedro. Me ouvindo? Agora então, sim. O que eu estava dizendo, que eu acho que o ponto comum de diálogo, para mim, foi muito significativo para os alunos, né? Porque, embora nós não tivemos um produto físico comum, né? Eu acho que a concepção que eles tiveram dessa propriedade do colégio onde eles estudam, o entendimento dos espaços do colégio, espaços sonoros, espaços visuais, e isso trabalhado nessas duas disciplinas de maneira articulada, eu acho que isso foi o maior ganho, né? Eles se apropriarem dos espaços do colégio, modificarem as paisagens do colégio, ouvirem e verem os diversos espaços do colégio de uma outra forma que talvez eles não estavam vendo e nem ouvindo. Ou seja, esses vários espaços já eram espaços que eles frequentavam, né? Eles iam
na biblioteca, eles iam no pátio, eles passam ali na entrada onde tem os muros do colégio. O cotidiano fazia com que eles frequentassem esse espaço. Só que eu acho que o principal é eles poderem revisitar esses espaços que são comuns para eles, mas numa outra perspectiva, com uma outra atenção, né? Ora uma atenção visual, ora uma atenção auditiva. Então, eu acho que o principal produto, né, que a gente conseguiu está relacionado a isso. Exatamente. E aí, assim, para transformar essa perspectiva das crianças, no caso das artes visuais, a gente partiu de uma conversa com eles sobre o que eles entendiam como paisagem e como que isso se daria nas artes visuais, né? Então, muitos falaram dessa representação de lugares, enfim, a gente mostrou algumas imagens assim, conhecidas, né, de paisagens que são assim, muito famosas e tal, mas a gente investiu em artistas mais contemporâneos e que, na verdade, interferem na paisagem, como Cristo Jean-Claude, né? A gente tem aí alguns que a gente usou, que a gente mostrou ali na nossa postagem sobre as referências que a gente usou. E aí a gente investiu nesses artistas, né? Então, essa conversa com as crianças sobre artistas contemporâneos, ela pode parecer assim, assustadora para algumas pessoas, ou até mesmo assim, impossível. Tem muita gente que acha que criança não dá conta de discutir determinadas coisas em obras de arte, mas dando essa aula, eu tive uma grande lição assim, né, na conversa com as crianças, que muitas crianças conseguiam explicar obras contemporâneas com uma facilidade impressionante, até melhor que a gente, né? Alguns exemplos eu até agreguei para a minha vida, assim, eu vou usar agora, né? E aí, assim, a gente começou a engrenar o trabalho com esses artistas, mas a gente não usou os artistas o tempo todo como referencial para a produção. Na verdade, o referencial da produção eram os próprios alunos. Então, a primeira proposta que a gente desenvolveu foi esse desenho da paisagem que a gente tem, que a gente vê do colégio, né? Porque o colégio está num lugar alto aqui em Juiz de Fora. Então, a gente vê toda a cidade. Então, esse trabalho da linha do horizonte, do que está longe, do que está perto, né? De como a vivência dessa paisagem da cidade impacta na gente. Então, eles foram ali e desenharam na janela sobre um plástico, né? E esse material veio para a aula e a gente conseguiu retrabalhar ele, só que aí já no papel ofício, e depois isso acabou sendo construído nesses descascados que a gente chamou, né, que é a parte da ideia da Nerea Lecuona, essa artista espanhola, que pega esses descascados e cola mapas nos lugares, né? No lugar dos mapas a gente traz a paisagem, que é uma coisa tão característica do João 23, traz essa paisagem para dentro do colégio com os desenhos das crianças, né? E aí, os trabalhos, eles não foram assim, eu fiz um e acabei, depois eu fiz outro e acabei. Não, enquanto as crianças estavam fazendo esse, eu comecei a fazer o selfie, né? E aí o selfie era, qual é o seu lugar na paisagem, né? Que lugar que você ocupa dentro dessa escola? Qual que é o seu lugar preferido? E aí a criança ia lá com o meu celular, com o celular das residentes docentes, fazia um selfie do pé nesse lugar, né? E na medida em que iam terminando, a gente ia compondo esse material em conjunto, né? E a gente tem também o último trabalho, que é o Paisagem Imaginária, que foi um trabalho muito curioso, porque, na verdade, ele foi muito despretensioso. A gente não tinha a pretensão de chegar na pintura que a gente chegou. A gente criou um exercício para as crianças desenharem 5 elementos da paisagem. Vamos decidir quais elementos. Elas decidiam 5 elementos da paisagem. 5 carros, 5 casas, 5 árvores. Só que não podia ser aquelas que todo mundo desenha. Eles tinham que criar casas, árvores, enfim. Depois eles tinham que escolher uma e fazer uma colagem no tamanho que eles achassem oportuno. E depois que eles fizeram essa colagem, a gente fez esse jogo com as crianças. Isso foi muito trabalhoso, de a criança entender que em alguns momentos ela iria estar atuando, em alguns momentos ela tinha que esperar, ela tinha que perceber como que a outra criança estava fazendo para ela poder saber onde que o trabalho dela entrava. E aí a gente fez uma colagem com esses elementos e posteriormente uma pintura. Isso gerou 2 pinturas de mais ou menos 4 metros, né? Que foi a colagem que a gente
Foi o material que a gente postou hoje no nosso feed, né? Então, esse trabalho foi sendo feito enquanto o Pedro também estava lá. Tudo isso foi feito enquanto o Pedro estava lá trabalhando, né, Pedro? No caso da música, a gente partiu do conceito de paisagem sonora, que é trabalhado por alguns autores, né, mas basicamente pelo canadense Schaeffer, né, que trabalha o conceito de paisagem sonora, e ele partiu também de uma discussão com as crianças, né, de várias perguntas, de perguntar o que era uma paisagem sonora, depois um trabalho de apreciação deles ouvindo diversas paisagens sonoras e tentando identificar essas paisagens, e depois numa discussão sobre, que essa é a proposta principal do Schaeffer, que ele fala da ecologia sonora, que é a discussão sobre a poluição sonora, né? A poluição sonora que nos envolve, que muitas vezes nós não percebemos, né? Então, o trabalho de escuta, de uma escuta atenta e consciente de uma paisagem sonora, nos leva a entender as diversas poluições sonoras e nos leva a propostas de modificar essa realidade, né? Ou seja, quem produz a paisagem sonora no qual nós nos inserimos somos nós mesmos, né? Então, a partir daí, contextualizando com o colégio, eu comecei a perguntar para eles quais eram as diversas paisagens sonoras do colégio, né? Primeiro, qual era, se eles entendiam que tinha uma só, né? E se não, se eram várias, quais eram. E aí a gente ficou curioso, nasceu uma curiosidade de realmente buscar descrever essa paisagem sonora. Então, nasceu uma ideia de pesquisa, de visitar os vários espaços do colégio, com prancheta na mão, e aí anotar ou desenhar, né? No caso, desenhar ou escrever, ou seja, registrar os sons que a gente ouvia em um determinado espaço específico do colégio, né? Então, esse foi o primeiro processo de paisagem sonora. É interessante que, quando eu perguntei para eles qual é o som, por exemplo, qual é a paisagem sonora da biblioteca, né? Muitos... Não, mas a biblioteca é um local de silêncio, né? Mas se é um local de silêncio, não possui sons. Então, aí nasceu. Então, vamos visitar a biblioteca, mas dessa vez não para pegar os livros, mas com uma outra intencionalidade, né? De tentar ouvir a paisagem sonora. Então, a gente elencou 3 espaços no colégio para fazer essa visita, que a gente chamou de passeios auditivos, né? Inicialmente, passeios sonoros, mas depois eu vi que o Schaeffer tem uma diferenciação de conceitos entre passeios sonoros e passeios auditivos, e como o nosso estava mais próximo dos passeios auditivos, nós visitamos 3 espaços, que foi o pátio, né? Que foi a biblioteca, que nasceu a curiosidade, e que foi próximo a um local no colégio, que tem uma marcenaria, que é um espaço verde, né? Que tem uma mata, que nos sugeriu... Era o Centro de Ciências, né? O antigo Centro de Ciências, e que nos sugeriu que teriam sons diferentes, né? E nessa discussão inicial a gente pontuou qual é também a poluição sonora do nosso colégio, né? E como modificá-la. Então tem um processo de trabalho nesse sentido também, e aí a gente descobriu que a poluição sonora do colégio, ela era proporcionada não só pelos estudantes, mas inclusive pelos professores, né? Então, isso foi um ponto interessante na pesquisa que a gente fez. Então, ao andar, a gente fez um dia específico, o passeio no pátio, depois na biblioteca, né? E nós ficamos surpresos com a quantidade de sons que existem na biblioteca. E a paisagem sonora é justamente identificar sons que no cotidiano nós não ouvimos, e depois o que nós denominamos matinha. Então, esse foi o primeiro processo desse trabalho, que foi registrar esses sons. O segundo processo, que a gente chamou de quando a paisagem vira música, foi o processo que foi a continuação desse primeiro, que foi trazer todo esse registro para dentro da sala de aula, não só o registro que eles anotaram, mas também os materiais que nós coletamos. Eu me lembro, por exemplo, que nesse local, na matinha, nós achamos alguns tocos que eram usados no parquinho do colégio, que estavam ali para serem descartados.
E aí a gente teve a ideia de trazer esses tocos para a sala de aula. E também a gente identificou diversas folhas de árvores secas, só que folhas diferentes, de árvores diferentes. Então nós trouxemos uma porção de um tipo de folha e uma porção de outro tipo de folha. Então nesse segundo processo a gente começou a transformar esse material em música, deles entenderem que esses materiais, a princípio descartados, poderiam produzir uma intencionalidade sonora, né? Então a gente descobriu, inclusive, que um determinado tipo de folha produz um som mais grave e um outro determinado tipo de folha produzia um som mais agudo, né? Que um determinado toco produzia uma nota e um outro toco, que era menor, produzia um outro tipo de nota. Então, fez vários trabalhos de descoberta e de acompanhamento com o piano, inclusive, com esses materiais, fazendo música. Então, essa foi a segunda etapa. E a partir daí, ainda na segunda etapa, a gente construiu vários instrumentos musicais, né? Com esses materiais que eles trouxeram, né? Que da paisagem do colégio, a gente transformou em instrumentos musicais e com outros materiais que eles trouxeram de casa, né? Sementes, arroz, feijão, e a gente produziu instrumentos musicais, e aí é importante dizer que não foi só um processo de construir instrumentos musicais que já existem, também teve esse processo, mas nós inventamos um instrumento musical, né? Como um dos sons que eles coletaram era água, eles ouviram o som de água, nós fizemos um instrumento que nós chamamos de hidrofone, né? Que era justamente derramar uma garrafa d'água num cesto de lixo de metal, produzindo um som de água característico e que deveria ser derramado no tempo exato que a música pedia. Então tinha que ter uma concentração, uma técnica de execução que foi importante nesse momento. E a terceira etapa do trabalho de paisagem sonora foi justamente a criação de um arranjo musical com a música Peixinhos do Mar, com esses instrumentos construídos, né? Então a gente envolveu várias aulas e a gente começou a ensaiar cada um dos seus instrumentos, ensaiar essa música que é o Peixinhos do Mar, que inclusive a gente registrou de uma maneira... A gente nem estava pensando em levar isso para a exposição, mas a gente gravou essa música, né, com eles tocando, com esses instrumentos que eles fizeram, e aí a gente terminou esse trabalho de paisagem sonora nessa terceira etapa, que a gente chamou então de a música da paisagem, né? A música que foi feita a partir da paisagem do Pedro, colégio. uma pergunta que teve nos nossas postagens, né? Foi uma pessoa, não lembro o nome do rapaz, mas ele perguntou como se deu o processo de escolha dessa música. Porque, como eu disse, no caso das artes visuais, às vezes a gente opta por trabalhar a partir de um artista, ou às vezes a gente opta por trabalhar a partir das demandas das próprias crianças. Foi o caso dessa proposta. A gente mostrou os artistas para uma criação de repertório, para eles ampliarem a percepção deles sobre o que pode ser uma paisagem, como um artista pode produzir paisagens, né? Mas necessariamente na hora que a gente foi trabalhar, esses artistas eles não apareceram. Mas no caso da música, essa música se deu por qual escolha, né? Essa música é importante dizer que todo o trabalho do Schaeffer é um trabalho não só de reconhecimento dos sons, mas um trabalho de criatividade acima de tudo. Então, em todas as etapas, há processos criativos, né? Seja manipular um material que não é usado habitualmente para música de uma maneira musical, seja construir um instrumento musical, ou seja, executá-lo. Então, há um trabalho de criação. Especificamente na escolha da música, não foi uma escolha que partiu dos alunos, apesar que nós fazemos isso muito no campo da música. Mas nesse caso especificamente não ocorreu por quê? Porque a escolha da música ela foi direcionada aos instrumentos que eles criaram, né? Então eles escolheram e criaram diversos tipos de instrumentos. E essa música ela sugeria, quando vocês ouvem, ela está no vídeo que a gente postou, quando vocês ouvem, ela sugere uma introdução que a gente chama de efeitos sonoros, de percussão de efeito. E como vários instrumentos que a gente havia criado eram instrumentos de percussão de efeito, que produziam esses efeitos sonoros, então essa música foi escolhida para poder explorar
os instrumentos que eles criaram, né? Inclusive, quem fez essa pergunta foi o Gustavo. Eu não sei se ele está aí ainda, mas ele estava assistindo a live aqui agora. E aí, assim, na medida em que a gente foi fazendo, como eu e o Pedro, a gente terminava a aula, tinha as residentes, ou ele vinha na sala de artes, ou eu ia na sala de música, para a gente trocar uma ideia, como é que tinha sido o dia, o que as residentes tinham percebido. Eu comecei a observar e eu falei, gente, isso daqui dá uma exposição legal. Porque aí a gente desdobra essa ação que aconteceu em sala de aula e que atingiu um grupo específico de estudantes, a gente desdobra isso para todo o colégio. Muita gente viu essa colagem dos descascados, mas não entendia o que era aquilo, né? E na medida em que a gente apresenta uma exposição em que aquilo ali está contextualizado, as pessoas falam, olha que legal, né? Que isso aconteceu. Então, isso é a paisagem que a gente vê daqui, né? Que se vê daqui, se percebe. Então, eu achei que seria legal fazer uma exposição e no final do ano eu falei com o Pedro, vamos juntar tudo e vamos ver o que dá. E aí, a galeria... Só um detalhe, Renata. Quando você fala do Descascados, eu acho muito interessante frisar que essa foi uma ação, no meu ponto de vista, né, de transformação da paisagem do colégio efetivamente. Não só perceber qual era a paisagem, mas eles transformaram e ocuparam os espaços, entre aspas, vazios, né, descascados, ou eles ocuparam com produções artísticas deles. Né? E aí a gente tem uma galeria no colégio, que existe desde 2006, a galeria inicialmente se chamava Professor Edson Pável Bastos, esse ano a gente conseguiu renomear ela para Professor Pável, e a gente faz um calendário de exposições. Desde que eu assumi a gestão dessa galeria, em 2016, a gente vem fazendo um calendário de exposições, trabalha mais ou menos uma por mês ou uma a cada 2 meses. E eu tenho colocado como princípio que a primeira exposição do ano seja uma exposição de algum trabalho nosso ali do colégio, né, para dar visibilidade para os nossos trabalhos também. Ano passado foi da Laureana. Esse ano eu falei, vamos fazer o diálogo sobre paisagem. E aí a gente começou a escolher as imagens, a gente começou a elaborar como que isso ia ocupar o nosso espaço, né? E a exposição foi aberta no dia 9 de março. Foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de fazer o convite para que os responsáveis que foram para a reunião de pais e responsáveis do 2º ano e do 3º ano pudessem ver. Então, os pais das crianças que hoje estão no 3º ano, mas que fizeram esse trabalho no 2º, viram, ficaram muito emocionados de ver os trabalhos, a potencialidade do trabalho das artes de uma forma geral. E aí a gente estava muito feliz com essa proposta, porque a ideia era desdobrar isso em curso, para graduação, para a gente pensar como trabalhar determinados conceitos em diferentes linguagens, só que com essa questão da pandemia, a gente se viu com uma exposição belíssima e teve que ficar lá, né? Ficou lá no colégio, nem desmontou ela. E aí, como a gente tinha um grupo novo de bolsistas começando, um grupo assim de 7 bolsistas novos, e a gente achou que seria legal eles se apropriarem do exercício, que é o Arte em Trânsito, a gente criou essa sequência de ações. Eu me lembro não sei se a Ju Sampaio ainda está aí, né? Ela falando da dificuldade que é a gente transpor uma ideia de uma galeria, de uma exposição para esse ambiente online, né? Isso ainda é um motivo de muitos debates, de muitos estudos. E o que a gente faz aqui, modestamente, não é criar uma exposição online. A gente chamou assim, às vezes até por falta de nome, né, Pedro? Mas não é uma exposição online. Na verdade, o que a gente faz é pegar os processos que mobilizaram a exposição e a gente transpõe isso para o vídeo. E aí, nessa apresentação em vídeo, a gente articula os conceitos, então as postagens do site tinham os textos explicando o porquê daquela proposta, como se deu aquele processo, né? Então, essa transposição para o ambiente online, ela, na verdade, foi uma adaptação dos conteúdos para esse espaço, pensando que o Arte em Trânsito ele já tem uma longa história nas redes, né? A gente, desde 2011, a gente está no Facebook, depois a gente veio para o Instagram, a gente sempre teve site, o nosso site está lá com material de referência para todas as pessoas que queiram, né,
A gente tem o trabalho da Andrea com rotas experimentais que está lá, disponível para professores que quiserem baixar. E aí a gente foi criando esse conteúdo com os nossos bolsistas de forma a adaptar, mas também a expor para outro público, né? Então a gente fala que é um outro tipo de extensão que a gente está fazendo, né? É uma extensão que alcança um público fora de Juiz de Fora. No momento em que a gente começou a fazer, a gente tinha ali em torno de, talvez, acho que 800 ou 900 pessoas ali acompanhando a gente. E na medida em que as ações vão lançando, a gente foi chegando em 1.000 e pouco. Então, a gente vê que as pessoas têm interesse nesse tipo de coisa. E uma outra questão que me fez pensar muito nisso, né, Pedro? O fato de que a gente está vivendo uma situação de pandemia, muitas pessoas estão falando dos profissionais da saúde que estão na linha de frente enfrentando esse grande problema que nós estamos vivendo, mas as artes, elas são fundamentais para o ser humano, né? Então, a gente não está como... Eu vi um meme falando que o pessoal que está fazendo live, está criando conteúdo online, está igual os músicos do Titanic, né, tocando música enquanto o navio afunda. E eu, na verdade, tenho uma outra perspectiva, né? A gente que cria ações online... E, Pedro, é você, hein, cara? Tô achando que é você. Sai e entra de novo, Pedro. Tem 15 minutos. Sai e entra de novo. A gente que tem questões online, enfim. Na verdade, eu fico pensando que a gente não está fazendo perfumaria, né? A gente, na verdade, está pensando Deixa eu só colocar o Pedro aqui de novo. Pensando uma forma de alcançar as pessoas e de fazer as pessoas refletirem sobre a sua própria perspectiva. Então, quando a gente... Voltou, Pedro? Bem? Ok. Quando a gente faz a ação online e aí a gente coloca quiz para as pessoas responderem, para as pessoas tirarem fotos das suas paisagens, para as pessoas registrarem a sua paisagem sonora, a gente está, de alguma forma, ali buscando que as pessoas também façam o exercício de pensar a paisagem que a gente estava fazendo com os nossos alunos, né? Então, eu acho que dobrar o ensinamento, né, Pedro? Eu acho que tem uma outra questão, eu não sei se esse momento que eu saí e voltei agora você falou disso, mas tem uma questão que a gente pensou também, de alguma forma dar um suporte para os nossos próprios alunos, né? Nós estamos numa situação de pandemia se por um lado nós, enquanto colégio, decidimos não aderir às aulas online, ou seja, a continuação do ensino de conteúdos online, né? Isso nós não aderimos. Por outro lado, a gente pensou que ações que eram possíveis, quais ações são possíveis para que o aluno também não fique, de certa forma, desassistido, não em termos de conteúdos, mas de outras maneiras. Eu acho que a arte ela contribui muito da maneira que a Renata está dizendo. Então, a gente pensou, então, em trazer essa exposição para esse ambiente, da maneira como fosse possível, para que isso também fosse uma ponte de contato com os alunos nesse momento de isolamento, né? E foi, porque a gente viu muitas mães entrando no perfil do Arte em Trânsito, acompanhando a gente, né? A Kátia aí, ó. Kátia chegou, hein? Tudo bem, Kátia? Acompanhando a gente, né, para fazer realmente esse diálogo com as pessoas, né? Eu penso o seguinte: nem todos os nossos alunos têm acesso, né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil não tem infraestrutura para que todas as pessoas acessem aos conteúdos online, né? E eu acho que a pandemia expõe essa questão e eu acho que é um momento para a gente pensar, né? A internet é uma necessidade básica hoje em dia, né? Então, não dá para a gente ficar pensando mercadologicamente determinadas coisas. Eu acho que está na hora de pensar em estruturas mesmo. Não para substituir, porque eu não acredito em nada que substitua. Tanto é que uma pergunta que foi feita... Ali veio também, ó.
Lívia, na entrevista que a gente deu para a UFJF, era se a partir de agora o Arte em Trânsito começaria a fazer ações online como essa. E não, assim, a gente percebeu algumas coisas que funcionam e a gente pretende continuar, mas nada substitui essa experiência que aí a Bruna está levantando aí, né, os afetos, né? Nada substitui essa experiência de estar ali pessoalmente dentro da galeria, né? A gente tem um conjunto de estudantes que, assim como não acessam a internet, não acessam espaços culturais, né? Não vão a museus, não vão a outras galerias, não frequentam peças de teatro, apresentações musicais. Então, isso tudo, o projeto ele existe para tentar, de alguma forma, pensar essa lacuna, né? Trazer os artistas para a escola, fazer as crianças pensarem a partir de outros pontos de vista, a partir da produção artística de outras pessoas, delas mesmas, né? Elas se perceberem como autoras, né? Enfim, então, a gente, de fato, não acredita que, a partir de agora, então, todas as nossas exposições vão ter esse desdobramento online. Desse jeito, não. Até porque a gente também nem tem condição de, fazendo o trabalho, quando o trabalho está acontecendo normalmente, dar conta dessa produção online, porque esse mundo online também é muito trabalhoso, né? Mas eu acho que, nesse momento, a exposição, essa transposição do nosso pensamento da exposição de lá da galeria para cá, para o Instagram, para o Facebook, na verdade é esse movimento de tentar alcançar não só as pessoas, mas também alcançar essas pessoas que nunca foram ao João 23, que nem sabiam do projeto, que nem sabiam do nosso trabalho, né? A gente teve, Pedro, enquanto você estava falando aí, o Iago Renato, que é tão corriqueiro. Eu vi. Você viu, né? A nossa eu acho vivência da escola é corriqueira, né? Que a gente acaba não pensando no som que a escola faz. Eu acho que esses 8 minutos que a gente tem, de repente, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, né? E aí eu vi a postagem do Iago e é realmente o que ele diz, né? Uma coisa é você frequentar um ambiente no corriqueiro ali do dia a dia. Outra coisa é voltar a esse ambiente com certa intencionalidade. Por isso que eu acho que o trabalho com a paisagem, ele foi significativo justamente para tentar voltar a esse espaço, olhar de maneira diferente e ouvi-lo de maneira diferente. O Edson está falando aqui também, né, que é um trabalho envolvente, né, e que mesmo online que a gente consegue, de alguma forma, fazer multiplicar esse trabalho. E a ideia justamente foi essa, né, com as limitações que nós temos, de tentar multiplicar uma ação que nasceu não pensada para esse trabalho que a gente está fazendo agora online. Ela pensada para o colégio, mas enfim, o que aconteceu nos levou a fazer isso agora, né? A Bruna comentou ali os afetos. A Bruna é a pessoa que divide a pesquisa sobre residência artística na escola comigo e vai fazer a qualificação dela agora dia 21. Em breve teremos uma tese sobre o assunto, tá? As pessoas que estão assistindo quiserem saber um pouco mais. No nosso site a gente tem, né, um pouco da referência sobre isso, né? O Edson voltou ali pedindo para a gente continuar mantendo a plataforma. Não, nós vamos manter a plataforma, pelo amor de Deus, a gente não tem condição de parar. Eu vou tão detalhado como esse, realmente é muito difícil, né? Voltando a trabalhar. Eu vou até aproveitar rapidamente, falando em plataforma, né? Como o Arte em Trânsito agora é um programa que acopla diversos projetos, um desses projetos que está nascendo agora é o Pontes Comunitárias, que é um projeto que vai buscar agregar artistas da região de Juiz de Fora, de um cunho vinculado à cultura popular, né? E a gente vai criar na plataforma um banco falando um pouco sobre esses artistas, com a intenção de levá-los para o espaço do colégio para envolver esse saber da comunidade com o saber escolar, né? É uma ação que vai se desenvolver a partir agora de 2020. Então, pessoal, assim, tá faltando aqui 5 minutinhos antes que o Instagram nos corte. Eu queria muito agradecer todas e todos que estiveram aqui com a gente.
De fato, é muito difícil falar do Arte em Trânsito em 1 hora só de live, porque a gente tem muita coisa acontecendo no projeto, né? Mas realmente assim, a gente queria falar um pouco desse outro lugar do que a gente mostrou aqui online, esses vídeos todos, né? Esse trabalho por trás mesmo de sala de aula, do chão ali da escola, enfim. E trazer um pouco disso para vocês. A gente espera que tenha sido interessante, produtivo aí para vocês. E fica aí o convite para vocês acessarem o nosso site, olharem lá, né, o link das pontes comunitárias já está lá no site explicado, a residência artística na escola já está lá, a galeria está lá. Então, todas as ações que foram feitas ou que estão sendo feitas agora estão no site. Em breve, Bruna, vai ter no site o link com todos os textos que a gente conseguiu aí levantar, né, publicados por mim, pela Andréia, agora vai ter a publicação do Pedro também, né? A gente está fazendo um levantamento não só dos textos publicados, mas também de matérias que saíram aí ao longo dos anos, né? Então, a gente vai ter isso tudo lá no site. E aí a gente fica à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar algum recado para a gente, pode ficar à vontade, que a gente... Ô, Renata, nós temos aí 4 minutinhos, só comentando a fala de alguns aqui. O Edson, tive a oportunidade de conversei com o Edson pelo Facebook, eu acho que ele é professor em São Paulo, eu acho que a gente está aberto, inclusive, e a gente gostaria de estabelecer essas trocas, né, entre as atividades artísticas que acontecem nas diversas escolas. E para a gente é importante saber como esse projeto tem agregado não só os professores das linguagens artísticas, né? Então, a gente tem aqui o Aruan, que é um amigo meu, que ele é geógrafo, ele é professor de geografia, e eu tenho dialogado muito, ele tem acompanhado as ações do Arte em Trânsito, aqui, para um geógrafo, pensar a paisagem, que é própria da geografia, né? Pensar a paisagem na perspectiva auditiva é muito inovador. Então, é importante e a gente fica feliz em saber que as ações têm contribuído, inclusive, para outras áreas, né, do conhecimento. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Vocês estão fazendo essa devolutiva aqui para a gente, né, que foi significativo. O Gustavo, né, tá falando. Foi o que fez a pergunta, né? Tá ali falando que foi muito significativa a partilha, né? E é isso, assim, a gente tem buscado esse contato. Se fosse em outros tempos, a gente teria feito aberto na escola, uma roda de conversa, mas aí a gente também não teria a oportunidade de alcançar pessoas fora. Exatamente. Né, de Juiz de Fora. Então, a live acaba sendo um bom meio para a gente poder alcançar essas pessoas que não estão aqui com a gente o tempo todo, né? E fiquem acompanhando a gente nas nossas ações, vão continuar, pode ficar tranquilo, só que a gente agora vai fazer coisas mais pontuais, né? A Débora está falando ali que esse olhar atento para a paisagem ressignifica o jeito que vemos e interagimos com o meio. Ah, legal, Débora, obrigada, tá? Muito obrigada. E aí, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, que já me deu aqui o negócio que está faltando 2 minutos para acabar e eu fico nervosa quando está acabando. Então, eu queria muito mesmo agradecer, Pedro, obrigada pela parceria. Muito obrigado. Pelo trabalho. E obrigada a todas e todos que estiveram conosco aqui. A gente está tentando gravar, eu acho que deu certo. O meu marido está gravando a tela do celular dele, porque aqui não estava sendo possível registrar. A gente está tentando gravar, se a gente conseguir, a gente vai disponibilizar a live no nosso IGTV, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês. Um abraço. Grande abraço, pessoal. E até uma próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.